E foi negado segmento daquela ADIM que tratava sobre o questionamento da alteração de ingresso para o cargo de nível médio técnico administrativo, passando a ser nível superior, tá lembrado? Acabou de ser negado pelo STF. Vamos analisar aqui como é que foi, como é que a gente pode encarar essa situação, verificar os próximos andamentos. É tudo isso que a gente vai falar agora e muito mais. Vem comigo. Olá, time, tudo bem? Eu sou Eduardo Camus, você está aqui no meu canal. A gente fala sobre concurso, estudo, aprendizagem, produtividade, disciplina, foco, tudo aquilo necessário para você ir bem nas suas provas, na sua vida, nos seus estudos. Sem mais delongas, vamos aqui tratar sobre o objeto do nosso vídeo hoje. Um vídeo rápido, curto, para tratar desse assunto importante. Está aí, negado o seguimento pelo ministro Edson Fachin. Anteexposto nega o seguimento à ação por ilegitimidade ativa por parte da autora, nos termos aí do CPC. Esse 330 do CPC vai dar condições de fazer essa negativa por ilegitimidade ativa, e lá no 21, para o primeiro regimento da STF, vai dar competência ao relator para praticar exatamente esse ato. Então, são normas só fundamentando, dando suporte à ação dele em times, Brasília, etc. Então, foi negado aí. Agora, o que é essa ilegitimidade ativa? A ilegitimidade ativa em razão da autora. A autora foi a Associação Nacional dos Analistas Judiciários e do Ministério Público da União, a ANAJUS. Em tese, o que se diz é que, conforme o despacho da AGU, carece de legitimidade para questionar a validade do dispositivo em comento, haja vista que sua atuação não abrange os interesses da categoria profissional por ele disciplinada. Ou seja, em tese, a ANAJUS dispõe ou defende os interesses dos analistas e não poderia, em tese, fazer uma defesa ou questionar aspectos que ultrapassariam aqueles dos seus interesses, dos seus legitimados, que são os analistas. Anteriormente, o Senado já tinha se manifestado, por exemplo, que o devido processo legal, legislativo, foi respeitado em relação à tramitação do PL, que culminou na alteração legal pelo Congresso, foi cumprido de acordo com a Constituição, e a Câmara também já tinha feito um parecer jurídico dizendo que, do ponto de vista do processo legislativo, a proposição obedecia aos trâmites constitucionais e regimentais inerentes à espécie. Bom, time, você se lembra que a gente teve aí para essa publicação, até essa publicação, uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade dentro da proposição, pois dentro do Congresso Nacional houve uma alteração tratando da carreira do Poder Judiciário. Você sabe que com 10 minutos estudando direito constitucional, você entende que quem cuida da carreira do Executivo é o Executivo, quem cuida do Legislativo é o Legislativo, quem cuida do Judiciário é o Judiciário, ou seja, uma competência para tratar da carreira seria, então, do próprio STF, ou seja, o responsável pela Justiça Federal. Isso não foi feito, pois tivemos aí uma inserção em um artigo dentro de uma legislação de interesse do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e esse artigo inserido dentro dessa alteração, dentro dessa legislação, fez essa mudança do nível médio para nível superior para o técnico. Ou seja, a partir dessa legislação que está válida, e ela vai continuar válida por enquanto, até que chegue algum outro tipo de questionamento e ela seja declarada inconstitucional, mas agora está válida até esse momento, e o técnico teria que necessariamente ter o nível superior, ou seja, não teríamos mais nível médio para o Poder Judiciário. Lembramos que o auxiliar já nem existe, já foi extinto, que é o nível fundamental, e o nível médio, apesar de ter essa discussão sobre a legitimidade ou não em relação à proposição, à legitimidade, feita lá no Congresso, lembre-se que eu já falei aqui algumas vezes, né? Essa daí, eu acho que é o futuro que estamos percorrendo. O futuro que a gente vislumbra para o judiciário é o judiciário com o técnico sendo nível superior. É só uma questão de vício, né? Corrigir o vício. Logo vai ter uma outra legislação para validar, para que isso realmente seja efetivo. Porque é o interesse, sim, da categoria, de muitas pessoas, ou seja, de vários interesses diferentes que isso ocorra, né, em relação à mudança de exigência de formação para o nível médio. Na prática, o nível médio faz praticamente tudo que o nível superior da área administrativa faz.
não há diferenças de distribuição de atividades, de tarefas, e diferentemente do judiciário, que sim, as tarefas são bem diferentes, distintas, inclusive lotações diferentes, mas para o analista e o técnico administrativo praticamente não há distinção. Você se lembra que muitos tribunais também já declararam que estão diminuindo ou até nem fazendo mais concursos para analista, área administrativa. Tivemos o exemplo do TJDFT, não saiu para essa área, nem quer fazer, porque ele usa a mão de obra do técnico, porque o técnico já tem, na prática, não na exigência do edital, na exigência da carreira até então, mas já tem na prática o nível superior, pós, doutor, mestre e vários técnicos ingressando no serviço público sem serem nível médio. Então, temos essa alteração, estamos acompanhando para verificar quais são os próximos procedimentos. Agora a gente tem uma comunicação, logo depois que isso é feita, manda-se lá para dar vistas à PGR e logo depois temos outros passos, outras etapas para seguir. Lembre-se que a gente está aqui sempre tentando trazer as notícias mais corretas possíveis, mais quentinhas possíveis, mais fiéis, para manter você sempre bem atualizado e atualizada. E lógico, esperto aí em relação aos seus estudos, para você não parar de estudar. Isso é só uma alteração, isso mantém a exigência, mantém a legislação hoje vigente e, claro, você não pode parar de estudar. Até porque as matérias administrativas são as mesmas, independentemente se vai exigir ou não um nível superior, as matérias são praticamente as mesmas, mudando a forma da questão, a complexidade ou a disposição dela. É pura e simplesmente metodologia de resolução de item para nível médio e nível superior. Lógico, altera um pouco da concorrência, altera um pouco da disposição, mas basicamente prepare-se para os dois. Se você tiver a oportunidade e quiser, prepare-se para o nível médio e para o nível superior. Ou, né, se isso for alterado, ou para o técnico e analista, caso a gente comece a falar agora com indistinção de nível superior e de nível médio. Tudo bem? No mais, fico por aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Coloque aqui, ó, inscrever-se, né? Se inscreva, ative esse sininho aí para você também ser notificado dessas informações quentinhas que eu venho trazendo para você. Qualquer dúvida, informação, Eduardo Cambuí. Lá no Instagram é só você procurar, a gente troca um papo. Um abraço, vamos juntos. Tchau, tchau.